Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar a técnica do cancelado. Pra quem me segue, vocês sabem que eu falo muito do cancelado e que no começo da minha ressonância harmônica eu fiz muito essa técnica, que depois de algum tempo eu já sabia fazer sem pensar, né? E hoje acontece isso. De tanto que eu cancelei no começo, cancelava. Por quê? O professor Hélio Couto, ele ensina a gente a cancelar quando vem pensamentos negativos, né? E quando vem pensamentos que não são legais. Então, quando você tá lá no caminho da expansão da consciência, muitas vezes vem esses pensamentos, sim. Desde o comecinho, na verdade eu sempre tive, tá? E eu cancelava sem saber que era cancelado. Eu fazia uma técnica muito parecida com o professor Hélio. E eu até vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei de cursos intermissivos, que eu descobri que nós fazemos cursos entre vidas. E aí, por isso que às vezes a gente faz algumas técnicas e não entende de onde que a gente sabe fazer isso. E a gente sabe. Então eu fui descobrir isso em um curso que eu fiz. Mas dá uma olhadinha lá no vídeo que é bem legal esse vídeo sobre esses cursos entre vidas. E a gente precisa se defender, às vezes, de algum jeito, né? Então, quando vem muitos pensamentos negativos, alguns pensamentos não muito bons, a gente tem que se defender disso. E como que o professor Hélio ensina? Ele pede pra gente falar cancelado, e ao mesmo tempo a gente pensando numa coisa bacana, né? Sei lá, uma cena engraçada, uma cena de um filme, uma cena de um meme, sei lá, né? Pensar uma coisa engraçada. Por quê? Quando a gente cancela, o cérebro entende que a gente tá cancelando e a gente já engaja em uma coisa engraçada, porque aquilo que a gente tava pensando some no espaço, porque a gente já tá pensando outra coisa. É isso que é importante. Essa técnica me ajudou muito e me ajuda até hoje, né, a cancelar os pensamentos, e funciona demais. Quando a gente começa a pensar numa coisa engraçada, numa coisa divertida, a gente muda a sintonia, né? E a gente sempre tem que estar numa sintonia melhor, óbvio que a gente não vai conseguir estar 100% do dia. E é aí, e por isso que essa técnica ajuda a gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia, vai. Eu não consigo assistir filme de terror ou filme, né, de suspense, mas assim, muita morte. Então, principalmente antes de dormir, traz a energia ruim e a gente fica com aquilo lá na cabeça, pensando naquele filme, naquela cena, quem morreu, quem tá com a doença, quem que é o espírito, quem que é o monstro. E geralmente, vocês podem perceber, a gente até sonha com isso às vezes. Por quê? Porque o nosso cérebro captou aquilo, né? Aquelas imagens. E aí a gente gerou um sentimento com isso. Sem querer, a gente gera um sentimento e fica pra gente. E a gente fica naquela vibe. Eu, particularmente, eu não assisto mais filme assim, não assisto mesmo, porque senão eu fico naquela vibe, sabe? Fico o dia inteiro, por mais que eu cancelo, às vezes volta e vai me perturbando aquilo. Então eu prefiro não assistir, né? Se as pessoas gostam de assistir, assim, a minha dica é que assista de manhã ou de tarde, no máximo, para não ficar pensando naquilo, porque a gente fica naquela vibe. E o cancelado também ajuda nisso. Por mais que volte algumas vezes, a gente sempre tem que cancelar. Eu comecei a minha ressonância harmônica e eu comecei a ser, assim, atingida por vários pensamentos o dia inteiro. Gente, eu acho que chegava às vezes a 24 horas por dia. Eu cancelava, vinha outra, o dia inteiro. Falei, meu Deus, eu vou ficar louca. Mas aí, o que me ajudou? Eu fui treinando. Então, pra mim, foi um treino isso. De tanto pensamento que não era legal que vinha pra mim, eu cancelava. Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo alguma coisa, né? Vai fazer 2 anos, acho que em dezembro ou janeiro, fazendo 2 anos que eu tô fazendo a ressonância. Então, hoje eu vou fazer alguma coisa e vem um pensamento pra mim, ó, pum, cancelo. Só que é tão rápido, porque eu treinei tanto, que eu já cancelo, já penso uma coisa engraçada, eu dou risada e pum, acabou.
É assim que funciona. E tudo mentalmente. Antigamente, no comecinho, eu tinha que falar cancelado, cancelado, né? Hoje, eu não preciso. Mentalmente, eu já consigo cancelar. E eu tô trazendo pra vocês aqui hoje porque é uma coisa muito legal e muito importante pra ajudar a gente. Às vezes a gente começa a ser atacado por vários pensamentos desses, né? Que não são legais e a gente não consegue lidar com isso. E quando o professor ele falou dessa técnica em um dos vídeos dele, nossa, mudou a minha vida. Mesmo porque eu já fazia essa técnica desde criança, que eu via muitas coisas, né? Para quem viu meus primeiros vídeos, eu dou depoimento do porquê que eu vim, né, atrás da ressonância harmônica. Então eu via muitas coisas. E aí ninguém acreditava em mim. Eu era uma criança, estavam achando que eu tava brincando, eu tava, né, era a minha imaginação, mas não era. Então, como ninguém acreditava em mim, eu tinha que me defender sozinha. E eu cancelava o pensamento e pensava em coisa engraçada. Olha que legal, é muito interessante, né? E aí eu falava, poxa, ninguém me ajuda, então eu tenho que me ajudar. E aí eu me virava. Quando o professor Hélio falou dessa técnica, eu dei muita risada. Eu falei, que legal, eu fazia sem saber. Que aí cai no curso intermissivo, vejam lá meu vídeo, porque é muito legal, os cursos que a gente faz aí entre vidas. E aí eu falei, poxa, eu vou falar, por mais que as pessoas, né, que seguem, que estão fazendo ressonância, tem gente aqui que está assistindo meu vídeo que não está fazendo ressonância, está pensando em fazer, tem gente que está fazendo ressonância e de repente não lembra, né, dessa parte do vídeo que o professor Hélio ensina a cancelar. Eu achei interessante a gente conversar um pouquinho disso. Porque atrapalha o dia, atrapalha o que a gente quer fazer, né? Que é seguir no caminho da expansão da consciência, atrapalha. Então, pra gente não ficar com aquela coisa na cabeça, vamos cancelar. E pensa numa coisa muito engraçada, ou vai assistir alguma coisa muito engraçada, você vai ver que o seu pensamento, ele vai sumir, assim, como se fosse uma fumaça, né, no ar, e some mesmo, gente. Então toda vez que vocês sentirem que estão sendo atacados por esses pensamentos, ou que vocês, né, sentirem pensamentos não muito bons, cancelem. Vá cancelando, não é loucura, vai cancelando o dia inteiro, o tempo inteiro. Às vezes eu tava meditando, vinha pensamento na meditação e eu conseguia meditar e cancelar ao mesmo tempo, de tanto que eu treinei isso na minha vida. Então cancelem, porque quando a gente fica com aquilo na cabeça, o que acontece? A gente fica naquela vibe. E aí que não é legal pra gente. Porque a gente vai ficar com aquela vibe e vai começar a acontecer coisas não muito boas na nossa vida. Então, o mais rápido possível, tem que ser cancelado isso. Porque aí a gente consegue viver mais tranquilamente o resto do dia. A gente consegue, né, fazer outras coisas, ter outros pensamentos muito bons, muito melhores, né, e ajuda a gente nessa expansão da consciência, porque a gente começa a ficar na vibe boa. Lembra que eu falo de Matrix? Que eu falo, eu tô pensando, não tô numa vibe boa hoje. E quando a gente começa a ficar nessa vibe que não é boa, acontece muitas coisas não boas, porque a gente tá nessa vibração. A vibração que a gente tá é o que acontece na nossa vida. Por isso é importante cancelar. Por isso é importante a gente ter consciência de que aquilo lá que veio de pensamento, a gente tem que jogar fora aquilo. Tem que mandar pro espaço e começar a ver alguma coisa engraçada. Ou começar a ver um filme engraçado. Ou abrir o celular onde você estiver e ver um meme engraçado. Isso já basta. A gente tem que saber cancelar, a gente tem que saber que existe sim esse lado e que a gente não pode ficar à mercê disso. E porque atrapalha muito a nossa evolução, com certeza. Porque você fica naquela vibe e a vibração não é boa, começa a acontecer coisas não legais. Então, a minha dica aqui é, vamos cancelar. Se você fizer 500 milhões de vezes por dia, não tem problema. Isso vai ser um treino. Porque, igual eu falei pra vocês, às vezes quando eu tô meditando, vem esse pensamento. E eu consigo meditar e pensar junto. Acreditem, é verdade, de tanto que eu já cancelei, né? Então, assim, é algo muito importante que às vezes a gente não dá tanta importância quando o professor Hélio fala, mas é muito importante pra nossa evolução. Siga lá o que o professor Hélio fala, porque na minha experiência isso me ajudou bastante. Parece uma besteira, mas não é. Vamos tentar ficar numa vibe boa, numa vibração boa, para acontecer mais coisas boas na nossa vida. Espero que vocês gostaram desse vídeo, ativem o sininho, deixem um like, se inscrevam no meu canal, porque toda semana eu tô postando vídeo para vocês. Beijo no coração, até mais!